Saiu o novo plano de estudos da carreira de medicina da UBA, com mudanças no CBC, mudanças na carga horária de algumas matérias e também mais práticas no final da carreira. Hoje a gente vai conversar sobre todos os detalhes dessa nova mudança e também quando muda e o que muda especificamente. Então, vamos conversar sobre isso. Oi, gente, tudo bem com vocês? O meu nome é Alice, se você não me conhece, eu sou estudante de medicina da UBA. Também sou assessora da AEP, assessoria que te ajuda em todas as burocracias que a gente precisa, né, para estudar e viver aqui em Buenos Aires. Hoje a gente vai conversar sobre aí o assunto do momento, que é a nova atualização do plano de estudos da carreira de medicina da UBA. Então, se você não sabe, a carreira de medicina hoje, até esse ano de 2023, a gente tem um total de 7 anos e meio, desde o CBC até as últimas, o internato anual rotatório, né? Então, o plano de estudos no total hoje tem 7 anos e meio e a principal mudança foi a diminuição da duração da carreira. Então, de 7 anos e meio foi para 6 anos no total, desde o CBC até agora as práticas finais obrigatórias. Uma dessas mudanças aí, bem rapidinho, foi que o último ano da carreira a gente chamava de IAR, que era o internato anual rotatório, e agora se chama práticas finais obrigatórias. Então, essa é uma das mudanças, tá? Então, a gente vai conversar sobre detalhes dessas mudanças, o que vai mudar. Então, vamos lá. Uma das primeiras mudanças mais importantes que a gente já vai ver refletida no próximo ano, né, quando os próximos ingressantes do CBC em 2024 entrarem, a gente já vai ter refletido, então, essa nova mudança, que é a mudança na matéria Introdução à Biologia Celular e Biologia, que a gente já tem hoje em dia. Então, vai mudar apenas para os conteúdos de Biologia Celular, sem ter aquela introdução à Biologia, tá? Então, vamos lá. Por que aconteceu essa mudança? No primeiro ano do ciclo biomédico, que é o próximo ciclo depois do CBC, a gente tem, hoje em dia, uma matéria que se chama Histologia, Embriologia, Genética e Biologia Celular. Essa era uma matéria que ela era um combo. E por que ela era um combo? Cada matéria, ela era dependente uma da outra. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que eu curso essas matérias, tenho provas dessas matérias normalmente. Aí, separadamente, né, digamos. Então, o que acontece? Se eu aprovasse, por exemplo, histologia, mas eu reprovasse, por exemplo, biologia celular, o que acontecia era que eu reprovava todinho esse combo. Ou seja, eu poderia ter aprovado embriologia, histologia, genética, mas se eu reprovasse biologia celular, eu teria que refazer todinho esse combo, teria que refazer todinho essa matéria, ou seja, teria que refazer todinho um ano, porque esse combo era anual. Tava na hora já de eles trocarem isso, porque esse era um dos motivos principais que existiam os recursantes do primeiro ano, né? Além de ser muito puxado e muito conteúdo para estudar, ainda tinha esse fator de uma matéria dependente da outra. Então, aí a gente já emenda na segunda mudança, né? Que eles vão desmembrar, independizar cada uma dessas matérias. Então, cada matéria, histologia, embriologia e genética, vão ser matérias independentes uma das outras, não vai ser mais um combo, e eles vão tirar essa biologia celular que existia no combo do ciclo biomédico e vão colocar lá no CBC. Então, o primeiro ano, como vocês podem ver, acho que eu vou colocar aí para vocês na tela o novo plano de estudos já montadinho. O primeiro ano do ciclo biomédico vai ter anatomia, histologia, embriologia e genética, tá? Anatomia anual, e essas últimas 3 que eu ditei, elas vão ser quadrimestrais, independentes, tá bom? Reprovou uma, não vai ter nada a ver com a outra, graças a Deus acabou isso. Tá, então a terceira mudança, que é uma das mudanças que ajudaram muito a diminuir a carga horária da carreira, né, do plano de estudos, foi a diminuição
da carga horária de algumas matérias, por exemplo, matérias que eram anuais, fizeram quadrimestrais, por exemplo. Bioquímica e saúde mental agora são matérias quadrimestrais, ao invés de ser anual, como é hoje. E a gente também tinha matérias que eram, digamos, repartidas. A gente tinha, por exemplo, micro 1 e micro 2, que eram matérias do terceiro ano. A gente tinha Pato 1 e Pato 2, que era Pato 1 era no terceiro ano e Pato 2, se eu não me engano, era no quarto ano. A gente tinha também Saúde Pública 1, Saúde Pública 2, Bioética 1, Bioética 2. Enfim, essas matérias, elas tiveram a carga horária diminuída, elas tiveram uma unificação, então a gente não vai ter mais essas matérias 1 e 2. Então a gente vai ter apenas microbiologia e parasitologia, a gente vai ter apenas patologia, apenas saúde pública, apenas bioética. Então essas matérias vão ser quadrimestrais, vão continuar sendo quadrimestrais, mas elas foram unificadas. Eles diminuíram a carga horária com justificativa dizendo que elas eram muito repetitivas e muito redundantes durante a carreira. A quarta mudança que a gente teve, que eu gostei muito, aliás, foi a diminuição de correlatividades, por exemplo, de matérias que eram muito curtas, que impossibilitavam a gente de seguir a carreira. Matérias, por exemplo, como saúde mental, bioética, saúde pública, elas vão poder ser feitas em qualquer ano da carreira. Bioética era uma matéria que a gente tinha, a gente podia fazer em todo o ciclo biomédico, ou seja, do primeiro ao terceiro ano. Se a gente não conseguisse fazer ela até o terceiro ano, com todas as matérias aprovadas do terceiro ano, mas somente bioética, que normalmente bioética é uma matéria de um mês, mas que tem muitas poucas vagas e às vezes a gente não conseguia a tempo para a gente conseguir ir para o quarto ano. Então, o que acontecia? Se a gente não fizesse bioética, a gente ficava travado na carreira, isso mesmo. Nunca aconteceu comigo, nunca ouvi alguém que aconteceu, mas enfim, era uma possibilidade, né? Se você não tinha bioética, se você, por exemplo, estava cursando bioética, mas reprovou e você não conseguiu ir para o quarto ano, foi por causa de bioética. Enfim, agora a gente não vai ter mais isso, então a gente vai poder fazer essas matérias que são muito curtinhas, que a gente pode aproveitar durante toda a carreira. E a gente vai poder fazer em qualquer ano da carreira. Uma outra mudança foi a diminuição do ciclo biomédico de 3 anos para apenas 2 anos. Então, o que eles fizeram aí nesse segundo ano do ciclo biomédico? O primeiro, eu já falei para vocês, que vai ser anatomia, histologia, embriologia e genética. O segundo ano vai ser fisiologia anual, como é hoje em dia, que é muito importante. Bioquímica antes era anual, agora é quadrimestral. Eu já fiz bioquímica e eu concordo muito, porque existem muitos assuntos que realmente repetem em bioquímica, então acho super válido essa mudança. Agora, no segundo semestre do segundo ano, que a gente vai ter, vai ser microbiologia e imunologia. Então, digamos assim, você vai estar cursando fisiologia, né, nesse segundo ano, que vai ser anual. Você faz bioquímica no primeiro quadrimestre e no segundo quadrimestre você vai continuar, né, com fisiologia, imunologia e microbiologia. Eu acho que vai ser bem pesado essa história aí de colocar 2 matérias que seriam do terceiro ano, como é hoje, colocar no segundo quadrimestre do segundo ano. Mas enfim, tem gente que consegue e boa sorte aí. Mas uma coisa que ninguém fala, né, é que existe o curso de verão. Por exemplo, você pode colocar apenas micro no seu segundo semestre, para você cursar junto com fisiologia. E você deixa imuno, que eu acho que é um pouquinho mais difícil, se você ainda não tem uma boa base de fisiologia, você pode colocar imunologia no seu curso de verão, né? Lá em fevereiro do próximo ano, que for para você, quando você for entrar no terceiro ano. Aliás, então, né? Quando você completa esse segundo ano, você já vai poder entrar na UDEAD, né? Então, uma dessas outras mudanças mais importantes é que a gente vai ter as práticas
mais cedo na carreira, porque o ciclo clínico começa no 3º ano. Então, umas outras mudanças que teve foi a inclusão de 2 outras matérias, por exemplo, inglês médico e emergentologia, que vai ser, eu acho que no ciclo clínico, no último ano. Uma outra mudança também, acho que a última mudança, tá bom, eu prometo, é que eles mudaram o IAR, né? Como eu falei para vocês no começo do vídeo, IAR, que era o internato anual rotatório, que era o último ciclo que a gente fazia, né? O último 6 ou 8 meses da carreira, hoje vai se chamar, então, prática final obrigatória, ou o PFO. Então, antes no IAR a gente tinha 7 rotações, especialidades, né? Obrigatórias. E hoje, então, a gente vai ter 3 rotações obrigatórias e a gente vai poder escolher as outras 4 conforme qual a especialidade que a gente quer seguir adiante. Então, a gente vai ter muitas opções de especialidades, porque normalmente a gente tinha essas 7 rotações obrigatórias que pode ser que não teria nada a ver com o que eu quero seguir em frente com a medicina, né? Então, hoje a gente vai poder escolher quais dessas matérias, quais dessas rotações a gente pode fazer na nossa prática final. E eu não contei, mas eu sei que tem muitas e muitas especialidades, então eu acho que vai ficar muito melhor assim. Então, quando muda? Eu conversei com o pessoal do CECIM, né, que é o Centro de Estudantes, que ajuda a gente lá na Faculdade de Medicina, e eles disseram que vai ser obrigatório para os ingressantes do CBC, ou seja, o CBC no ano que vem já vai ter esse novo plano de estudos, ou seja, essa nova mudança que era principalmente de biologia celular, na matéria que substituiria biologia no CBC. Então, a gente vai ter para os ingressantes obrigatoriamente já no ano que vem. Agora, para quem atualmente está dentro da carreira, né? Para quem está no CBC, para quem está no 1º, 2º, qualquer ano da carreira, a gente ainda não sabe quando vai fazer essa mudança, mas há boatos que em 2025, nós que já estamos na carreira, a gente vai ter a opção de escolher mudar para o plano de estudos novo ou continuar com o plano de estudos velho. Mas o plano visa que em 3 a 4 anos, todas as pessoas, todos os estudantes da UBA já estejam no novo plano de estudos. Agora eu vou ler um pouquinho de um trecho de uma entrevista que o nosso reitor da Faculdade de Medicina deu para um jornal, eu acho que era o La Nación, porque eu achei muito interessante essa justificativa dessa mudança, né? Ele fala: a proposta introduz um foco mais flexível, permitindo que os estudantes possam escolher rotações segundo os seus interesses e objetivos pessoais e profissionais, para que se adaptem à formação das suas aspirações individuais. Além disso, a reforma contempla a redução da carreira de 1 ano e meio. Enfim, eu achei muito interessante isso, porque a gente tem essa opção, né, de fazer a carreira por menos tempo. Assim, sendo realista, eu acho que vai ser um pouco mais complicado, principalmente no 2º ano, que eu acho que é o mais complicado, a gente fazer todas essas matérias junto com fisiologia, que é uma matéria que tem muito conteúdo, é bem pesado. Mas assim, existem pessoas que conseguem, né? Pessoas que, por exemplo, somente estudam e têm assim um desempenho muito bom na faculdade. Enfim, gente, eu acho muito válido essa nova mudança e nessa nova flexibilidade que eles dão para os alunos que têm essa possibilidade de fazer a carreira em menos tempo, né? Hoje a gente já consegue encurtar bastante a carreira, né? A gente consegue adiantar várias matérias. Então tem gente que consegue. Tá certo que eu sei que vai ter gente ainda que vai fazer a carreira em 7, 8, 9 anos. E tudo bem também, tem gente que tem o seu próprio tempo, né? Eu, por exemplo, eu tô aqui em Buenos Aires já faz uns 5 anos. Já faz uns 5 anos que eu estou na carreira de medicina. Eu ainda estou no 3º ano da faculdade. Mas é porque eu trabalho, tem outros objetivos também.
Então, como eu disse, cada um tem o seu tempo e quem tem essa possibilidade de conseguir fazer a carreira em tempo menor, eu acho super válido, né? Dar essa flexibilidade para os alunos, ainda mais nessa questão das rotações em que a gente pode escolher as rotações que a gente mais gosta para ir experimentando, né? Uma dúvida que eu acho que alguns de vocês podem ter é se a diminuição dessa carga horária da carreira vai influenciar no revalida. Bom, a resposta é simples, não vai influenciar em nada a carga horária, tá? Faz muito tempo já que o revalida não leva em conta a carga horária da carreira, do plano de estudos da sua carreira, para você poder fazer essa prova. Então, você vai poder fazer tranquilamente, tá bom? E esperamos de verdade que seja bom na prática todas essas mudanças e que mantenha ou ainda melhore a excelência da nossa faculdade, né? E eu quero agora saber a sua opinião sobre essa nova atualização, quero saber quais são as suas expectativas e o que você gostou, o que você não gostou. E, por favor, comenta aqui pra mim, aqui embaixo. E muito obrigada por ter visto esse vídeo até aqui. E não se esqueça de se inscrever, de curtir o vídeo e também de ativar as notificações para novos vídeos. E também segue a gente lá no Instagram, que eu não sei se você sabe, eu tô sempre ali atualizando vocês sobre as novas notícias de Buenos Aires e também eu tô sempre ali compartilhando a minha rotina como estudante e assessora aqui em Buenos Aires. Então, muito obrigada por ver esse vídeo e tchau, tchau!